Eu sou do município de Nossa Senhora do Livramento, né? Nasci numa comunidade rural chamada Furnas, né? Tive uma infância bem legal lá, né? Porque nós somos uma comunidade negra rurais. Meu pai é lavrador e lá a gente, na verdade, produzia, né? Meu pai produzia as grandes lavouras, né? E é onde a gente convivia ali com bastante primos, né? Eu percebo que a minha infância, meu pai, apesar de que nós trabalhava muito com a lavoura, com o gado, com a leite, né? Com a leiteação, meu pai nunca deixou de mandar a gente para a escola, né? E meu bisavô, naquele período lá, já tinha uma escola ao lado da nossa casa, minha tia era professora, e tinha uma outra escola mais distante, né, a 15 quilômetros, né, até perto de casa era a quarta série, era a segunda série. E aí depois a gente, para chegar até a quarta série, eu tinha que andar 15 quilômetros, né. Mas foi uma infância marcante, né, porque a gente convivia com as frutas, né, lá da natureza, as marmeladas, a manga, a bocaiúva, né, o leite. E foi muito legal, né, aquele período, né, com 14 irmãos, né, no qual nós todos hoje nós somos 12 vivos, né, e dois falecidos. Mas foi uma infância bastante marcante, porque ainda a gente pode voltar naquele lugar, né? Hoje tem um sítio transformado, né? Com energia elétrica, com tudo, mas era bem rústico, né? Era bem, assim, difícil. Um período também, naquele período, chegava no mês de agosto. Faltava água, né? Muitas vezes a gente tinha que andar quilômetros, né? Levar o gado para tomar água na baía, né? E era mais uma parte difícil, mas divertida, né? Pegar água no poço com a charrete, né? Com a carroça. Mas foi uma infância é, marcante, né? Lá na comunidade rurais, onde meu pai produzia, né? Hectare produzia um pouco de tudo, né? Arroz, feijão, eu mandioca, melancia, coroa do ar, batata, né? Banana, principalmente, que é o símbolo da nossa terra, nosso município, do livramento, que é a banana, né? E aí foi bastante marcante. A escola até a segunda série era perto, né? Era perto da nossa casa. Já aos 15 quilômetros, caminhava a cavalo ou a gente caía de charrete. Mas como nem todo mundo tinha charrete e tinha o cavalo, e aí a gente os vizinhos, os primos, era bastante, a gente preferia ir andando, né? Ir andando, correndo um com o outro, né? E aí muitas vezes a gente levava, né? Não é hoje como tem o uniforme, né, de escola, né? Era uma dificuldade porque a gente levava na sacola de arroz, aquele caderninho numa sacola de arroz, e levava o quebra-torto numa lata de leite ninho, né? Que a gente ia levar o quebra-torto numa lata de leite ninho. Né? Muitas vezes não chegava com esse quebra-torto lá na escola, que nem todo mundo tinha como levar esse quebra-torto. Nem todos meus primos tinham as condições. Muitas vezes nem toda a família tinha as condições que a gente tinha, né? Que minha mãe preocupava muito com a refeição, que era o quebra-torto na época. E a gente ia com aquela sacolinha de arroz na mão e uma lata de leite ninho, que era o quebra-torto, né? Geralmente é a carne com arroz, era arroz com leite, ou era o cuscuz, né? Que a gente levava ali nessa lata para merendar, né? Que não é igual hoje que tinha o apoio, né? Do governo, né? Das merendas, né? Do uniforme, né? Nessa parte, que era uma parte, assim, bastante difícil, que a gente enfrentava. E vindo para a cidade, dar continuidade nesse estudo, né? Terminei a minha adolescência morando com meu avô, no bairro do Aquino. E aí a gente percebeu essa diferença muito grande, né? Lá da zona rural, com a convivência, né? Com todos os irmãos, com os primos, os vizinhos. Foi que eu passei a conviver sozinho, né? Não tinha outra criança na casa do meu avô. E tinha que trabalhar. A gente percebemos assim que
dificuldade foi na hora que a gente foi já procurar um emprego, né? Trabalhei na oficina mecânica, né? Um período. Depois vim para o mercado, sempre estudando à noite, né? E formei em técnico em contabilidade. Eu me lembro assim que o primeiro eu não tinha muita noção dessa questão do preconceito, do racismo, mas eu senti o racismo quando eu fui procurar um emprego, que já era formado em técnico em contabilidade, e estava precisando de uma pessoa lá. Quando eu cheguei na sala, era mais ou menos umas 12 pessoas, todo branco. Quando eles viram que eu era negro, todo mundo saiu da sala, ali nas Avenidas Getúlio Vargas. Eu não entendi por que eles tinham saído. Só que depois que eu entrei no movimento negro, eu fui perceber que, na verdade, eu tinha sofrido um preconceito, uma discriminação racial. Quando eu fui arrumar outro serviço no Cuxipó, eles chegaram e falaram para mim que eu tinha passado lá no teste, mas que a característica, minha característica não era a característica da empresa, né? O gerente então me reprovaram devido que eu não, por certeza não era branco, né? Que não era naquele padrão de beleza que a empresa exigia, né? Daquele funcionário. Onde eu fui trabalhar, a maioria não sabe meu nome, né? Na verdade, a gente é conhecido mais como a Pelé, né? O Pelé, chegou o Pelé, é o Cafu, né? O Cafu é um jogador, né, do misto negros, era o Cafu, era o Pelé. Cada lugar onde eu trabalhei, até mesmo na oficina, eu tinha um apelido, né, ligado à questão racial, à questão do negro. E a gente sofremos muitas vezes esse preconceito, esse preconceito velado, a brincadeira, né? Ah, olha o cabelo dele, né? O cabelo dele não entra água, né? Olha o nariz dele. É uma brincadeira que a gente na época não percebia que era um preconceito, mas na verdade é um preconceito, é uma discriminação, né? E graças ao apoio da minha família, né, que nunca deixou a gente de ir à escola, né? Graças ao acolhimento também do meu avô, né? Eu consegui terminar técnico em contabilidade e também ir para uma universidade. Hoje eu sou formado, licenciado em História, né, pela Universidade de Cuiabá. Logo eu fui recebendo vários chamamentos, né? Primeiro chamamento para mim ser presidente da igreja São José Operário, no bairro Nós Pumas, Padre Deusdete. E depois eu encontrei nos anos 82, eu encontrei com um senhor chamado Geraldo Henrique Costa, que ele foi o fundador do Grupo de União e Consciência Negra aí na Igreja do Rosário, né, São Benedito, e me convidou para entrar no movimento negros e convidou eu para ir para o Rio de Janeiro com ele participar de uma Assembleia Paroquial das SEBs, né, do Movimento Eclesial de Base, que tratava sobre esse preconceito e a discriminação racial. Aí eu falei, mas Geraldo, eu estou lá na igreja há tanto tempo, a gente não trata esse tema. Aí ele falou, olha só, essa nossa igreja que trabalha com essa linha do Frei Leonardo Boff, né, que é oração e ação, e a gente preocupa com a moradia, preocupa com sem terra, preocupa com sem tetos, né, preocupa com as pessoas que não têm empregos. E nós negros, que sofremos preconceito toda hora, todos os dias, cada segundo, que tivemos 350 anos de escravidão, né? 350 anos de escravidão, precisamos resgatar isso. Aí eu perguntei, mas Geraldo, e aí, tem algum livro que fala sobre isso? Ele me trouxe umas 3 cartilhas. Aí eu comecei a entender que, na verdade, a gente, apesar das oportunidades, mas a gente tem essa questão racial, que é o preconceito e a discriminação racial, né? Então, não foi nessa passagem da infância para a adolescência, né? E depois, já com a nível de segundo grau, de terceiro grau, eu percebi que a dificuldade maior foi depois que eu formei em História, né? Porque aí você enfrenta a competitividade, né? Você enfrenta as pessoas, acham que você vai tirar o espaço dele, né?
Mas hoje, e aí a gente sofre essa competitividade, essa barreira, né, depois que você é formado. Mas hoje eu tenho essa satisfação, né, porque hoje eu sou vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, né, já ocupei diversas funções públicas, né. Eu me considero que a gente, na verdade, venceu, eu venci, né? Eu venci, né? Por quê? Porque é difícil as pessoas chegar com um curso superior, né? Superior. E aí viajei para o Brasil na luta com o Finado Geraldo, né? Que foi o fundador do Grupo União Consciência Negra, no qual eu sou presidente. O Grupo União Consciência Negra fica ali na Avenida Rui Barbosa, 640, né? Eu tive a grande satisfação de, com o meu companheiro Carlos Alberto Caetano, de trazer o primeiro cursinho pré-vestibular para negros e afrodescendentes, né? Lá nós implantamos a informática básica, onde nós trouxemos diversos alunos do Quilombo Mata Cavalo, né? Com o apoio da Prefeitura do Quilombo Mata Cavalo, para que as pessoas pudessem estudar todos os sábados o dia inteiro com merendas, né? Eu e o Carlos Alberto Caetano conseguimos um projeto com o Ministério da Justiça, que era o SOS Racismo, né? Onde nós tínhamos, o Carlos Alberto Caetano era o coordenador, mas nós tínhamos escritório lá em Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital do estado do Mato Grosso, né? Nós tínhamos um escritório do SOS Racismo, nós tínhamos em Rondonópolis, nós tínhamos em Cuiabá. Então, o Grupo União Consciência Negra foi pioneiro nesse resgate, né? E nessa luta por políticas públicas afirmativas, né? E no resgate da identidade do povo negro, né? Nessa batalha por políticas públicas. Hoje nós temos aí um feriado municipal do 20 de novembro, né? Um feriado estadual do 20 de novembro, graças a essa batalha que nós tivemos, né? Naquele período, que hoje nós temos aí diversas legislações, né, que afirmam a importância dessas políticas públicas afirmativas, principalmente o Estatuto da Igualdade Racial, né, esse Estatuto da Igualdade Racial, que é o 288, né, 2010, nós temos a saúde da população negra, né, que determina de que a Secretaria Estadual, Municipal e Nacional tem que ter o item cor, né? Para identificar quem que são essas crianças que estão nascendo, quem que são essas pessoas que estão morrendo, do que estão morrendo. Então, esse item cor e também para equidade, né? Na equidade, para identificar aonde é que eu vou colocar o dinheiro, quem que são as pessoas que mais estão precisando desse apoio público, né? Dessa saúde pública, do Sistema Único de Saúde. Então, a ITCOR, para nós da saúde da população negra, ela é fundamental importância. Uma outra, como eu falei muito da educação na minha infância, né, que eu vejo hoje que é muito importante, é a implantação da lei de 1639, né, na educação, que conta a história da África e dos afrodescendentes no currículo escolar. Não só os 350 anos que o negro foi escravo, né? Foi trazido nos navios para ser escravo, foi vendido nos porões dos navios em Salvador, no Rio de Janeiro. Mas sim, qual que foi a nossa contribuição nesse sentido? Se nós somos a oitava economia do mundo, né? Nós tivemos grande contribuição, né, em diversas áreas do conhecimento, que é na culinária com a feijoada, que é nos sambas, aí com o pagode, que é com o futebol, com o rei do futebol, né? O Pelé é o rei do futebol. E aí a gente tem diversas contribuições nessa formação da sociedade brasileira.